Na Primeira Guerra Mundial, um bloqueio naval foi imposto à Alemanha pela França e Grã-Bretanha. Esse bloqueio levou à escassez de produtos e matérias-primas essenciais para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A indústria química alemã desenvolveu substitutos, ou ersatz na língua deles, para contornar essa difícil situação. Camisas à base de papel, carne de arroz e gases explosivos da atmosfera foram um dos exemplos desses ersatz. Londres acreditava que a Alemanha não suportaria ficar mais de 6 meses sem fazer comércio com outras nações. Porém, a criatividade dos cientistas alemães permitiu a substituição de produtos da sua dieta diária. E o item que mais se destacou como substituto de matéria-prima foi o alcatrão. Em 1914, a indústria química alemã já era a melhor do mundo. Quando os efeitos do bloqueio naval foram sentidos, a indústria química alemã passa a desenvolver esses substitutos. E o primeiro substituto foi o pão de guerra. Esse pão era produzido com farinha de batata, fazendo que a durabilidade desse pão fosse maior, o que era essencial em uma guerra. O sabor não era um dos melhores. Pessoas diziam que o seu sabor melhorava após o 3º dia. Uma semana depois de ser produzido, ele ainda podia ser consumido. Os alemães desenvolveram também bolos a partir de farinha de trevo e vários tipos de café. O primeiro café desenvolvido foi produzido através de aveia tostada com um derivado químico extraído do alcatrão para se aproximar ao sabor do café. Ele não chegava a ser tão saboroso, porque para ser consumido as pessoas utilizavam um pouco de leite e açúcar para melhorar o sabor. Um tempo depois, os cereais começaram a faltar, então foi desenvolvido o café ersatz, ou seja, o substituto do substituto. Esse café era desenvolvido através de bagas e bolotas. As bolotas também eram utilizadas na alimentação dos porcos. Atrás de uma solução, foi desenvolvido ainda um terceiro tipo de café, que usou como matéria-prima o nabo amarelo e a cenoura. Por razão econômica, o governo alemão decide substituir a carne animal por cereais e vegetais. O governo chegou a indicar uma carne de cordeiro desenvolvida através do arroz. Indicou também um bife que era elaborado através de espinafre, farinha de milho, batata e ovo para poder dar liga. Esse bife não tinha uma cara muito boa, até porque sua coloração era esverdeada. Ele possuía uma consistência que permitia utilizar a faca. Isso aproximava mais da carne real. E por incrível que pareça, essa redução de carne, gordura de porco e ovo melhorou a saúde geral do povo alemão, pois eliminou 75% das gorduras consumidas por eles. Mas é óbvio que essa escassez trouxe consequências negativas. O preço da carne vermelha no mercado negro subiu assustadoramente. Outro produto que se mostrou essencial na fabricação de tecidos foi a ortiga. Ela foi utilizada para construir fibras têxtil. O processo consistia em pegar a ortiga e mergulhá-la em água até que a sua polpa fermentasse. Logo após, era secada e desfiada. A ortiga, antes da Primeira Guerra Mundial, era apenas uma erva daninha que no máximo era utilizada na alimentação de alguns pássaros, como o ganso, por exemplo. Outra forma de produzir roupas naquela época de escassez foi através do papel. O papel passava por um processo complexo. Ele era produzido na mesma máquina que produzia os jornais. Porém, ele passava por um processo químico para reduzir a sua aspereza e logo após era reforçado com linho. Tudo era reciclado. O lixo doméstico era devidamente separado. Sobras de comida eram utilizadas na alimentação de animais. O estanho passa a substituir outros metais nas residências, como o cobre, por exemplo. O níquel, que era utilizado na produção de moedas, foi substituído pelo ferro, e até o que se varria das ruas eram utilizados como fertilizantes. Podemos dizer que a Alemanha travou a sua própria guerra buscando recursos. Agora daremos uma ênfase ao alcatrão. Ele foi utilizado em 446 produtos químicos diferentes na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial.
sendo utilizado na medicina, na produção de tinturas, substituição de alimentos e até em explosivos. O químico alemão Fritz Haber, que recebeu o Prêmio Nobel em 1918, foi considerado o pai da guerra química alemã. Ele desenvolveu e supervisionou a produção de cloro e outros gases venenosos que foram utilizados pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. We saw the effects of this. First thing was hundreds of French troops running away. They were just like ants. They weren't sticking to roads or paths or anything else. They were all over the fields and breaking through hedges and everything. No arms, they'd all gone. Clutching their throats and saying gas, gas. Uma outra curiosidade da Primeira Guerra Mundial foi o seguinte: nas experiências em busca de substitutos, os cientistas desenvolveram o líquido anticongelante que utilizamos nos carros atualmente. Eu sou Daniel Clímaco e vou ficando por aqui.